O senhor foi a Brasília nessa semana sobre o Banrisul. O Banrisul está, de alguma forma, colocado para negociação em relação à dívida do Estado? Nunca avançamos numa proposta nessa direção. E é complexa, inclusive, é importante ter essa clareza, porque o Banrisul é um banco de capital aberto. Então, qualquer movimento que se faça em relação ao Banrisul, numa direção de federalização, exigiria não apenas um acordo com o Estado, mas determinadas ações em relação aos acionistas minoritários, o que torna especialmente complexo esse ponto. Ainda não mergulhei nos dados, até porque estou aqui trabalhando sobre os outros temas, inclusive este da questão do ICMS. Nossas equipes técnicas estão analisando detalhes do que o governo federal está propondo, mas dos pontos que eu captei na conversa lá com o ministro e pelo secretário do Tesouro Nacional é de que a federalização envolveria estados em que os ativos passíveis de serem federalizados fossem maiores do que 10% da dívida, né? E nesse momento o Banrisul não alcança essa condição. Tem outros pontos que estão sendo trazidos à mesa também na federalização de outras empresas. Nós temos ainda outras que não conseguimos concluir processos de privatização, como a CRM, por exemplo, que é a companhia de mineração. Temos outros recebíveis. Não, mas ela tem possivelmente, em função da venda da CGTE, enfim, contratos que podem eventualmente torná-la ainda economicamente e financeiramente interessante, embora a sua atividade seja especialmente polêmica, vamos dizer, hoje na exploração pela poluição. Mas eu queria... Então tem outros recebíveis que podem o Estado, que a União está dizendo. Então, não tem nenhuma conversa nessa direção. Alguma chance de ele vir a ser federalizado, governador? Nós não trabalhamos com essa hipótese, porque não parece fazer sentido que o Estado, quer dizer, e é especialmente complexo, é importante dizer isso, né? Quando você vai federalizar uma empresa, transferir o controle, tem que fazer a apuração do valor que essa empresa tem. Se vai fazer a apuração do valor, você vai entregar, o Estado tem o controle, tem o chamado prêmio do controle, né, da empresa. O quanto que isso vai significar de valores efetivamente a serem recebidos pelo Estado. E a União não pode arbitrar simplesmente um valor, porque ela também tem órgãos de controle que vão dizer, olha, pagou mais do que deveria, pagou menos do que deveria, por isso, por aquilo. Tem capital aberto, tem valor de mercado. Exatamente. Então, é uma operação extremamente complexa, né? O Banrisul é um banco saudável, está cumprindo com o seu papel. Nós não trabalhamos com a perspectiva de fazer federalização. Eu queria focar no que é o principal da proposta, na minha avaliação da proposta de renegociação da dívida feita pelo ministro Fernando Haddad, que é a utilização desse dinheiro que, em tese, vai sobrar na renegociação no ensino técnico. Uhum. E eu sei que ensino técnico, ensino médio, ensino de tempo integral, são questões absolutamente cruciais para aumentar a produtividade no Estado e para aumentar o PIB também. Em saindo essa negociação, primeiro, quais são as chances de fato sair essa negociação? Como é que vocês vão acelerar esse processo de oferecer mais vagas no ensino técnico e no ensino médio, do ensino médio? O senhor gostou da proposta? Acho que é um avanço. Ela seguramente dá condições melhores do que as atuais, mas é importante mencionar a população toda e as nossas lideranças empresariais também, que acompanham esse assunto. Os assuntos acabam se correlacionando, as pessoas misturam, né? Justamente, olha, por que está cobrando mais imposto se tem possibilidade de renegociar a dívida? Eu sempre disse, gente, não tem possibilidade de anistia da dívida, entendeu? O Estado não vai ser perdoado da dívida, o Estado vai continuar tendo que pagar mais. A questão é se ele vai ter que pagar muito mais ou mais, porém não muito mais, eu não diria pouco, né? Porque de qualquer forma, é um dinheiro que ficaria algemado no bom sentido ou comprometido com um projeto de vamos educação. Vamos lá, de termos objetivos, assim, hoje o contrato que nós temos lança uma perspectiva de em 2031, hoje IPCA mais 4%, 2031 o Estado precisar desembolsar 11 bilhões de reais por ano com a dívida. Esse contrato não foi acertado por mim simplesmente, isso é dívida contratada desde 98, a partir das dívidas que o Estado tinha antes, enfim, então é importante deixar isso muito claro. Então, hoje temos em torno de 11 bilhões. Nós ainda estamos fazendo os estudos, a equipe técnica olhando isso tudo. Se trocar para IPCA mais 2%, significa, ao invés de pagarmos 11 bilhões, possivelmente pagarmos algo entre 9 bilhões e meio de reais. Estamos falando de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de reais numa análise preliminar que fizemos, ainda a ser os estudos mais aprimorados. Então, continuaremos tendo que pagar
um valor substancial. Não vão pagar 11, vão pagar 9. E os 2 bilhões que deixaríamos de pagar, é isso que a União está dizendo, terão que ser investidos em educação. Naturalmente é melhor a proposta, né? Nós, ao invés de pagarmos 11 bilhões para a União, temos que pagar 9, pegar esses 2 e colocar na educação. É evidente que isso é melhor. Eu não sei ainda dizer se é o suficiente para que o Estado não esteja daqui a alguns anos precisando mais uma vez sentar com a União para negociar, porque nós não temos aqui, isso que eu insisto, né? Diferentemente de outras regiões, nós não temos aqui fundo constitucional como Nordeste, Norte e Centro-Oeste tem, que turbinam os seus investimentos. Nós não temos aqui royalties de petróleo como o Sudeste tem, turbinando as suas receitas. Nós não temos aqui incentivos específicos em setores econômicos federais, como existe o incentivo para o setor automotivo no Nordeste, como existe incentivo da Zona Franca de Manaus para a Zona Norte, a região norte do país. Nós não temos aqui esses incentivos. E no Fundo de Desenvolvimento Regional, que está vindo na reforma tributária, a nossa participação vai ser menor proporcionalmente à população, talvez a segunda ou terceira menor do Brasil, por conta dos critérios que o Congresso Nacional votou, embora tenhamos lutado muito para rever isso. Então, vejam a dificuldade que nós temos. A gente precisa de algo mais arrojado. Então, é meritório essa proposta ao vincular a educação, altamente meritória, está alinhado ao que nós projetamos como prioridade do nosso governo e entendemos prioridade do Estado, vai sim ser algo melhor. Eu ainda não tenho condições de dizer que seja suficiente para que o Rio Grande do Sul esteja com um torniquete menos apertado, vamos dizer assim, que limita os seus Essa movimentos, será uma decisão, né? Conjunta, né, com outros estados. Qual é o prazo que se trabalha para aderir ou não, para entender que é... O ministro Haddad falou numa expectativa de 60 dias, numa análise assim, né, mais rápida, pensando, olha, agora as equipes técnicas se reúnem, as equipes técnicas fazendo suas primeiras reuniões vão dar alguma devolutiva aos governadores, vamos poder sentar novamente ministro e governadores para avançar tecnicamente na proposta, a partir do subsídio que as nossas equipes tenham nos dado, e aí parte para afinar, né, os detalhes finais e, numa última reunião, bater o martelo. O que permite projetar 60 dias, não é um prazo cravado, mas é algo razoável. Então, tem uma expectativa de que nos próximos 2 meses a gente possa ter um avanço em relação ao tema, mas eu insisto, né, o Rio Grande do Sul tem uma situação especialíssima. Fizemos ajuste do lado das despesas. Vejam como é polêmico esse assunto. Os editoriais dos principais jornais do Brasil ontem, artigos de colunistas, economistas importantes em jornais criticando renegociação da dívida, dizendo justamente que os estados mais ricos, estados mais desenvolvidos, não fizeram a sua parte, não fizeram a lição de casa do ponto de vista do ajuste e agora estão pedindo para pagar menos dívida, o que não é verdade, pelo menos em relação ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fez reforma profunda na Previdência, reforma profunda administrativa, fez privatizações, reorganizou as suas contas, mas isso não está sendo suficiente na medida em que a gente tem que pagar potencialmente, né? Hoje estamos pagando menos por causa do regime de recuperação fiscal, mas ali na frente poderemos chegar a mais de 12% da receita corrente líquida com a dívida. Então, é claro que é meritório pagarmos um pouco menos da dívida para botar na educação, mas é até interessante fazer essa comparação. É metade o que a gente paga de dívida, ou vamos pagar ali na frente de dívida, é metade do que gastamos na educação. Então, dava para aumentar, se não tivesse essa dívida, dava para aumentar 50% o valor de gasto na educação no Rio Grande do Sul. É como se nós pudéssemos aumentar em 50% o valor ali na frente, que a gente tem que aplicar 25%, e a gente vai pagar ali na frente 12% de dívida com a União. É muito pesado e precisa de ações arrojadas para a gente poder lidar melhor com isso.